Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Dando continuidade aí à nossa série sobre as parábolas de Jesus. Mateus, capítulo 13. Vamos ler dos versos 1 ao 9, inicialmente. Mateus, capítulo 13. Dos versos 1 até o verso 9. Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor fale conosco nessa noite. Que Teu Espírito esteja sobre nós. Que não sejam as minhas ideias, que não sejam os meus pensamentos, mas que seja o Senhor, por meio do Teu Espírito, ministrando a Tua palavra ao coração do Teu povo. Porque tudo é Teu, Senhor. Tudo pertence a Ti. Então, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude. Que o Senhor fale apesar de mim. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 30, e nós não precisamos abrir, ele diz que só há dois tipos de pessoas no mundo. Ele fala: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não está comigo, está contra mim. Ele fala isso no verso 12 e verso 30. E esse ensinamento de só haverem dois tipos de pessoas no mundo, ele está espalhado por todas as Escrituras. São pessoas que reconhecem e creem no Cristo, ou pessoas que o negam e o rejeitam. Só existem esses dois tipos de pessoas. Diante de Cristo, só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que creem e aqueles que negam. Aqueles que reconhecem e aqueles que rejeitam. Mas, quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando nós vemos o seu caminhar por essa terra e o seu relacionamento com as pessoas nesse mundo, nós podemos observar pelo menos 4 tipos de reações a Jesus. A primeira reação é a reação dos seus adversários, principalmente aqueles líderes religiosos judeus que o rejeitaram de maneira hostil desde o início e foram assim até o fim. Então, esse primeiro grupo de pessoas foram os seus opositores, aqueles que eram contrários a ele desde o começo do seu ministério e permaneceram assim até o fim. Mas havia um outro grupo de pessoas, as multidões que seguiam ele. Jesus era seguido por multidões. Nós vimos aqui, verso 2, e grandes multidões se reuniram em volta dele. E em vários momentos nós vamos ver que Jesus estava cercado por inúmeras pessoas que eram chamadas de multidão. Esse é o segundo tipo de pessoas que se relacionou com Jesus. Só que era um relacionamento superficial, que estava próximo de Jesus para poder obter os seus benefícios. Mas à medida que a perseguição dos opositores de Jesus se tornou mais séria, mais acirrada, no momento que as coisas começaram a pegar de verdade,
essas pessoas se afastaram de Jesus. As multidões não permaneceram e Jesus ficou com apenas um seleto grupo. Um outro grupo, que não é um grupo de pessoas, mas uma outra reação diante de Jesus é uma reação única da figura de Judas. Judas, ele permaneceu com Jesus mais do que as multidões. Quando as multidões abandonaram Jesus, Judas permaneceu. Judas ficou com Jesus por quase todo o seu ministério. Mas, ainda assim, depois de um tempo, ele traiu Jesus. Provavelmente porque ele entendeu que Jesus tinha traído a causa nacionalista judaica. Provavelmente Judas tinha no seu coração a certeza de que Jesus seria o libertador terreno dos judeus. E quando ele percebeu que Jesus não iria ser aquele que livraria Israel da opressão romana, aí ele vai e o trai e busca o seu próprio benefício. E o quarto grupo de pessoas são os 11. Os 11 discípulos que permanecem depois da saída de Judas, embora tivessem os seus defeitos, embora fossem inconstantes na sua proximidade de Jesus, porque eles também se afastaram de Jesus, lá no Getsêmani, quando os romanos chegam para prender Jesus, os 11 também metem o pé. Só Pedro que vai avançar ali contra Marco. Mas, mesmo depois deles fugirem, eles voltam e recebem um novo comissionamento. Então, diante do ministério de Jesus, nós temos essas quatro reações diante do seu ministério. Os seus opositores, as multidões que o seguem superficialmente, mas o abandonam quando a coisa pega. Temos Judas, que avança um pouco mais do que as multidões, mas ainda assim acaba o traindo. E temos os 11, que mesmo vacilantes, mesmo com seus defeitos, continuam no caminho com Jesus. E parece que Jesus, ao fazer essa parábola, ele tem justamente essas 4 reações em mente. Jesus está nos falando dessas 4 reações, aparentemente. Das parábolas que Jesus contou, e nós já vimos algumas e vamos ver outras ainda ao longo dessa série, apenas 2 parábolas têm uma explicação pormenorizada, detalhada, feita pelo próprio Cristo. É essa parábola, a parábola do semeador, e a parábola do joio e do trigo, que vem logo em seguida. Então, olhando para a explicação, nós vamos ver que a interpretação não pode ter grandes dúvidas. Avança um pouquinho aí, verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, olhando aqui para a explicação de Jesus, nós vemos o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, que é a palavra de Deus. O que temos, então, são os diferentes tipos de solo, os diferentes tipos de lugares aonde essa semente cai, que aponta justamente para diferentes tipos de pessoas. E dependendo dessa pessoa,
a semente vai germinar ou não. A planta vai criar raízes ou não. E por fim, essa planta vai produzir frutos ou não. Então, o que vai fazer diferença aqui é o tipo de solo, ou, de acordo com a explicação que Jesus dá, é o tipo de pessoa, a maneira como ela se reage à palavra de Deus. Então, não há grandes dificuldades, porque Jesus explica. Mas o desafio dessa parábola está naquilo que Jesus não diz. Porque, como nós falamos no início e como o próprio Cristo afirma, só existem dois tipos de pessoas: aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam, aqueles que creem e aqueles que negam. Mas aqui são apresentadas 4 reações. Então, quando a gente olha para a primeira reação, o primeiro exemplo, aqueles que a semente cai na beira do caminho, Jesus vai dizer que essas pessoas não recebem a palavra de Deus, então vem o maligno e tira a palavra e eles rejeitam. Essas são pessoas claramente que são opositores de Cristo. Pessoas que não receberam a palavra de Cristo e que realmente não são cristãs, são pessoas que não são discípulas de Cristo. Esse primeiro exemplo é claro, esse primeiro tipo de reação é claro: pessoas que rejeitaram a palavra logo de cara. O quarto tipo de reação também é meio óbvio para nós, que são as pessoas que receberam a palavra, compreenderam a palavra e frutificaram, e deram fruto a 30, 60 e a 100 por um. Essas pessoas, essa reação claramente é de cristãos, de discípulos de Cristo. Pessoas que ouviram a palavra, compreenderam a palavra e na sua vida estão dando frutos por conta dessa palavra. Então aqui claramente estamos falando de pessoas que creram, pessoas que não rejeitaram, mas que creram e receberam, reconheceram o ministério de Cristo. Mas a pergunta então é: onde se encaixam os dois tipos de pessoa que estão no meio? A primeira é a quem rejeitou. Então, é um opositor de Cristo. A quarta é quem creu, quem recebeu a palavra. Então, é um discípulo de Cristo. É compreensível que a nossa primeira inclinação, ao olharmos para esses dois exemplos que estão no meio, o segundo tipo de reação e o terceiro tipo de reação, é nós identificarmos essas pessoas como cristãs. Pessoas que nós conhecemos, mas que estão em diferentes níveis de maturidade cristã, estão em diferentes níveis de relacionamento com Cristo. Pensando assim, nós ficamos relativamente confortáveis ou confortados. Por quê? São 4 tipos de reação. Desses 4 tipos de reação, somente quem rejeitou Cristo foi o primeiro. Os outros 3 são cristãos de algum tipo, de algum nível. Então, para a gente é o quê? 25% se perdem, 75% estão com Cristo. Então, nós somos inclinados a olhar para esses dois exemplos do meio, intermediários ali, e entendemos que eles são cristãos verdadeiros, mas que têm níveis diferentes de compromisso, níveis diferentes de maturidade. Então, a nossa inclinação inicial é entender que o primeiro tipo de pessoa é alguém que não aceitou Jesus, que não reconheceu o Evangelho, e os outros 3 tipos de reações apontam para pessoas que receberam Cristo de alguma forma, sendo que somente o quarto é aquele que recebeu plenamente. No entanto, se nós prestarmos atenção na explicação que Jesus dá da parábola, nós vamos ver que essas 2 categorias intermediárias não têm uma descrição que a gente pode chamar de verdadeiro discípulo. Porque quais são as palavras que Jesus usa para falar dessas pessoas? Versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria.
mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa reação aponta para pessoas que têm um entusiasmo inicial diante daquilo que é apresentado, diante da palavra de Deus que é apresentada a eles, mas eles não resistem às perseguições e às angústias que você seguir a Cristo trazem. Essas pessoas se escandalizam, elas abandonam, elas não permanecem. O outro tipo de pessoas está no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A reação dessa pessoa aponta para alguém que vai trocar o Cristo pelas coisas desse mundo. Preocupações desse mundo e fascinação das riquezas. Aponta para pessoas que também vão abandonar a fé por conta de ter o seu coração nas coisas desse mundo. Então, a maneira como Jesus descreve essas reações, as pessoas que têm essas reações, nós não podemos incluí-las como cristãos ou como verdadeiros discípulos de Cristo, embora inicialmente tenham recebido a palavra. Então, realmente, só há dois tipos de pessoas: os verdadeiros discípulos, que por definição produzirão frutos, e o resto. Aqueles que não produzem frutos, a semente não atingiu o seu propósito. Todo semeador, quando lança uma semente, a expectativa, o sucesso desse plantio só vem se aquela semente der fruto. Não importa se essa semente foi rejeitada logo de cara, não importa se essa semente floresceu, mas morreu por causa do sol, porque não tinha raízes, não importa se essa árvore cresceu, se essa planta nasceu, e por estar sufocada não dê fruto, não importa. O propósito do semeador, quando lança a semente, é que a planta que nasce dessa semente dê fruto. Então, as reações que Jesus está descrevendo dessas pessoas são de 3 tipos de pessoas que não deram fruto. Então, o verdadeiro discípulo que Jesus está descrevendo aqui é apenas o 4º exemplo. É somente a terra boa, onde a semente encontrou morada, que entendeu a palavra de Deus, compreendeu e está dando fruto a 30, 60 e 100 por 1. Mas então, se só há 2 tipos de pessoas, como você pode me confirmar isso, Guilherme? E aí tem o texto que eu pulei intencionalmente, volte aí, versos 10 a 17. Antes de explicar a parábola, os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles isso não é concedido. Percebem que aqui de volta nós temos 2 tipos de pessoas? Nós temos os discípulos, a quem foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E nós temos o outro tipo de pessoa, a quem isso não é concedido. Verso 12. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. De novo, 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoas que tem e um tipo de pessoa que não tem. Verso 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem.
Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então Jesus está aqui de novo, no meio da parábola, entre a parábola e a explicação da parábola, respondendo a pergunta dos seus discípulos de por que ele fala em parábolas. Ele vai novamente falar a respeito de dois tipos de pessoas. Ele está falando dos discípulos e daqueles que não são discípulos. Ele está falando daqueles que têm e daqueles que não têm. Então só há dois tipos de pessoas nesse mundo. As reações podem ser diferentes, mas só há dois tipos de pessoas. E essa divisão foi feita entre aqueles que ouviram Jesus. Nessa altura do seu ministério, Jesus está dizendo: aqueles que estão dispostos a receber a minha mensagem, receberão ainda mais. Aqueles que não aceitaram a minha mensagem, até aquilo que eles já ouviram, será retirado deles. Eles não ouvirão. E segundo Jesus, isso é o cumprimento de uma profecia. Essa profecia de Isaías está lá em Isaías capítulo 6. Vamos lá, Isaías capítulo 6. No começo do seu ministério, Isaías 6, a partir do verso 9. Isaías é chamado, ele contempla o trono do Senhor e diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros e que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Deus manda um anjo sacar de uma brasa do altar, toca nos lábios de Isaías e ele se coloca na posição então de ir anunciar a palavra de Deus. Então, a partir do verso 9, Deus diz a ele. Então ele disse: vá e diga a este povo. Então esse aqui é o início do ministério de Isaías, tá? Vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então Deus está dizendo para Isaías que o seu ministério como profeta é fazer com que o povo não ouça. Por que isso? Deus está aqui já executando o seu juízo, porque o povo já estava rejeitando a palavra de Deus há anos e anos e anos e anos. Então agora o que Deus vai executar sobre Israel é o seu juízo. Então ele vai continuar pregando, ele vai enviar Isaías para continuar pregando, mas eles não vão ouvir, porque eu vou executar o meu juízo. Então Isaías ouve isso, e se eu sou um pregador, eu ia ficar frustrado, né? Deus manda eu pregar, pergunta: quem enviarei? Aí Isaías diz: eu vou. Aí Deus fala para ele: tá bom, você vai, mas é para ninguém te ouvir, é para ninguém te entender, porque eu não quero que ninguém se converta, eu não quero que ninguém seja salvo. É isso que Deus está dizendo para Isaías aqui. Então Isaías perguntou para Deus: até quando, Senhor? Tipo assim, vou ficar pregando para ninguém ouvir, para ninguém entender? Até quando, Senhor? E Deus responde: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Então Deus está dizendo que ele vai pregar sem ser ouvido até que o seu juízo seja concretizado. Até a hora que Deus realizar toda a sua punição. É até aí que ele vai ser, então,
vai pregar sem que ninguém ouça. E no 13, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. O que Deus está dizendo para Isaías? Mesmo depois que tudo estiver destruído, mesmo depois que tudo estiver devastado, eu separei para mim um povo. Eu separei para mim um remanescente. E esse remanescente vai fazer com que o meu povo seja restaurado. Então Deus está dizendo que vai trazer juízo sobre Israel, mas ao final desse juízo, Israel não será completamente destruído, porque ficará ali um toco que pode renascer, a santa semente. Esse era o ministério de Isaías. O que acontece é que Jesus está pregando para um povo que está tão obstinado e tão endurecido quanto era o povo nos tempos de Isaías. Deus está afirmando que a pregação de Isaías iria endurecer o coração dos israelitas até que o seu juízo sobre eles seja completamente executado. Mas depois de tudo, ainda haveria uma santa semente preservada. O seu povo ainda iria permanecer, porque Deus o preservaria. Jesus, usando então essa passagem de Isaías, está ensinando aos seus discípulos que é a reação à pregação que vai definir quem é quem. É a maneira como reagem à pregação de Deus que vai definir, que nós vamos saber quem é quem. Só há 2 tipos de pessoas nesse mundo. Como nós vamos saber quem é quem? Como eu vou saber se o meu vizinho é de um tipo ou do outro? Como eu vou saber que minha mãe é de um tipo ou do outro? Como eu vou saber que meu vizinho, meu amigo é de um tipo ou do outro? Quando ele for exposto à palavra de Deus, quando ele for exposto à pregação de Deus. É assim que nós vamos saber. Tem 2 jeitos de expressar essa verdade, um jeito simples e um jeito chique. Qual é o jeito simples? A mesma água que ferve, ela pode endurecer o ovo ou amaciar a batata. Esse é o jeito simples de falar. Quem já escutou esse dito aí? A mesma água que ferve, se você jogar um ovo dentro, o ovo vai ficar duro. Mas se você jogar uma batata lá, ela vai ficar macia. Mas a água fervente é a mesma. Mas tem um jeito chique de falar isso também. Pessoal, você citar, sabe quem? Você cita C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele vai dizer que existe um tipo de pessoa que diz para Deus, seja feita a sua vontade. Esse é um tipo de pessoa que diz para Deus, seja feita a sua vontade. E existe um outro tipo de pessoa para quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Se você se lembrar de Romanos capítulo 1, que nós pregamos recentemente, algumas semanas atrás, você vai se lembrar que em vários momentos de Romanos capítulo 1, quando ele diz que o povo, que a ira de Deus está sobre a humanidade, ele em vários momentos ele vai dizer que o Senhor os entregou às suas próprias paixões. O Senhor os entregou às suas próprias vontades. Então, existem 2 tipos de pessoas. Uma que vai dizer, Deus, que a sua vontade seja feita. E outras, que Deus vai dizer para ela, que a sua vontade seja feita. Por isso, nós devemos lançar a semente da palavra de Deus para todos os lados, sobre todas as pessoas, porque nós não temos como saber quem é que vai ser um solo bom e quem não vai ser. Nós devemos lançar a semente o tempo inteiro, semear, 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 enquanto a pessoa estiver viva. Porque enquanto a pessoa estiver viva, nós temos a esperança de que essa palavra vai cair no coração dela e vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Porque nós não temos como saber quem é quem. Nós precisamos continuar semeando. E quanto a nós, independentemente dos outros, de como os outros reagem, o que nós precisamos ter certeza é que nós somos o solo bom, onde a palavra de Deus está frutificando. Você está
dando frutos dignos de arrependimento? A sua vida está frutificando? Você está vendo na sua vida o fruto do Espírito crescendo na sua vida? Porque nós precisamos ter certeza, porque nós podemos ser pessoas que receberam a palavra de Deus com alegria, mas que não temos raízes. Nós podemos ser as pessoas que receberam a palavra de Deus, mas que em algum momento vão trocar Cristo pelas riquezas desse mundo. Então nós precisamos ter certeza de que nós estamos dando frutos dignos de arrependimento, que nós estamos sendo transformados por Deus, que nós estamos mudando os nossos valores, que nós estamos recebendo de Deus o fruto do Espírito. Precisamos ter essa certeza. Não sei se nós vamos frutificar a 30, a 60 ou a 100 por um. De acordo com os estudos que eu fiz a respeito dessa medição, uma colheita 30 por 1, ou seja, para cada semente você colhe 30 frutos. Uma colheita 30 por 1 era considerado algo muito bom, normal, poderia acontecer, era esperado. Uma colheita 60 por 1 era algo fenomenal, muito bom, mas também algo que poderia acontecer. Uma colheita 100 por 1 é algo que é impressionante, um milagre. Isso nos aponta para aquilo que nós vimos na parábola dos talentos na semana passada. Deus deu diferentes quantidades de talentos para as pessoas, para os seus servos, dependendo das suas habilidades, dependendo das suas características. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos frutificar. Alguns de nós vão frutificar 100 por 1. Alguns de nós vão frutificar 60 por 1. Alguns de nós vão frutificar 30 por 1. Porque ao olharmos para a igreja, ao olharmos para a história da igreja, nós vemos homens e mulheres que são muito acima da média. A gente olha para eles e fala, caramba, esse daí não dá para competir, não. Não dá para ser igual, não. A gente pode buscar, tentar, mas tem uns testemunhos que a gente vê na história da igreja que a gente fala, meu Deus. Eu penso logo, se fosse eu, acho que eu tinha regado. Mas Deus não me deu desafios como aquele. E eu fico contente em ser um cara que frutifica só 30 por 1. Mas você pode ser alguém que vai frutificar 100 por 1. O importante é nós estarmos frutificando. Seja no 30, seja no 60, seja no 100. Mas nós precisamos estar frutificando. Provavelmente a maioria que está aqui nessa noite é solo bom. A maioria de vocês aqui nessa noite são pessoas que a palavra de Deus encontrou no coração de vocês um solo bom, e vocês compreenderam a palavra de Deus, e vocês estão dando fruto, seja 30, seja 60, seja 100. Dificilmente, aí já pensando pelo outro lado, dificilmente alguém que está aqui nessa noite é alguém que a palavra caiu na beira do caminho. Dificilmente, porque essas pessoas são opositores de Cristo. Já tiveram um contato com a palavra, já tiveram um contato com a pessoa de Cristo e rejeitaram de início. Dificilmente uma pessoa dessas estaria aqui hoje. Pode ser que haja, mas é mais raro, mais difícil. Então, a nossa aplicação dessa noite vai se concentrar no segundo e no terceiro tipo. E nós já vimos que são pessoas que não são cristãs. Pessoas que, de acordo com a descrição que Jesus faz, de acordo com a explicação que Jesus dá da parábola, não são discípulos de Cristo, embora tenham recebido a palavra de alguma forma. Então, volte lá para Mateus 13, e vamos rever aqui versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, aqui no Brasil, ainda não temos nenhum tipo de perseguição instituída.
embora alguns profetas do caos recentemente tenham anunciado, né, que a igreja seria fechada, seria perseguida, graças a Deus, nós ainda temos total liberdade de pregar, nossas portas ainda estão abertas, não há nenhum sinal de que alguém chegará aqui nessa porta e nos mandará fechar. Mas isso é aqui no Brasil. Nós temos países que hoje, tem pessoas morrendo, tem pessoas sendo presas, tem pessoas que perdem todos os seus bens, que são expulsas de casa, porque pregam o evangelho, porque se convertem. Basta a pessoa se converter em determinados lugares, que ela é expulsa de casa e deserdada, e perde tudo. Isso é uma realidade hoje. Existem estatísticas que eu não consegui encontrar um instituto, mas isso é repetido em várias literaturas, que mais cristãos foram mortos no século XX do que desde o século I até o século XIX. Então, se você pensa na figura do Coliseu Romano, onde os cristãos eram devorados por leões, e a gente pensa que ali era o momento onde a igreja sofreu maior perseguição, não foi. A igreja perdeu mais mártires, mais pessoas foram mortas por causa do evangelho no século XX do que em toda a história da igreja. Isso é aqui do lado, nós estamos no século XXI, mas há pouco tempo. E isso continua acontecendo hoje. Então, o que nós precisamos avaliar o nosso coração é se nós estamos com Cristo de verdade. Se a palavra encontrou realmente morada no nosso coração a ponto de eu não me importar de morrer por causa disso. Eu não me importar de perder os meus bens por causa disso. Eu não me importar de ser expulso da minha família por causa disso. Porque foi isso que a multidão fez. A multidão, que era o segundo tipo de pessoas que se relacionaram com Jesus, quando ele foi realmente ferrenhamente perseguido, quando o Império Romano deixou claro que prenderia e mataria Jesus, as multidões que estavam falando Hosana, 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 no domingo seguinte estavam gritando o quê? Crucifica-o, crucifica-o. E nós podemos ser esse tipo de pessoa. Porque como talvez a nossa fé não tenha sido colocada à prova, a gente vai descobrir da pior maneira. Então tenha convicção, busque a convicção de que você está com Cristo apesar de qualquer coisa. O terceiro tipo, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essas pessoas podem passar um bom tempo com Cristo. Podem passar um bom tempo caminhando com Cristo, como Judas andou. Podem estar no mais seleto grupo. Pode estar até mesmo em liderança. Mas não ficarão quando perceberem que Jesus não veio dar a eles uma vida melhor nos termos desse mundo. O que essas pessoas esperavam quando receberam a palavra de Deus é que as coisas desse mundo iriam melhorar para elas. Porque o que sufocou? As preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas. Eram pessoas que ficaram com Jesus, mas só permanecem com ele se Jesus as curar. Se Jesus não curar, esse Jesus não serve. Eu estou com Jesus, mas se ele não curar o meu câncer, eu não estou mais com Jesus. Eu estou com Jesus, mas se ele não melhorar a minha vida financeira, se eu não deixar de passar aperto todo mês, esse Jesus não serve. E aí, como Judas, na hora que percebemos que Jesus não vai e não se comprometeu a nos livrar
das preocupações desse mundo e não se comprometeu a nos dar riquezas, nós vamos trocá-lo por 30 moedas, como Judas fez. Quantos estão mais preocupados em receber do que dar? Quantas pessoas estão na igreja, frequentando a igreja, carregando títulos de cristão, sendo lideranças às vezes, mas estão muito mais preocupadas em receber do que dar? Isso é um indicativo de onde está o coração. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro é um indicativo importante. Qual é a sua relação com o seu dinheiro? De que maneira você contribui? O quanto você está desprendido do seu dinheiro para contribuir para o reino? Isso é um sinal, sim. Mas também, quanto você está disposto a dispor do seu tempo? O quanto você está disposto a dispor da sua vida? Porque isso são as preocupações desse mundo. Não, eu preciso fazer isso, porque eu quero um emprego melhor. Eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso acumular mais, eu não posso perder tempo com isso, eu não posso perder tempo com aquilo, porque eu preciso construir. Isso são pessoas que estão com o coração voltado para as coisas desse mundo. E na hora que elas perceberem que Jesus não vai e não veio para isso, elas vão traí-lo e vão abandoná-lo. Então, os verdadeiros discípulos, eles não se desviam por conta da angústia ou por conta da perseguição. Eles não são como aqueles que caíram em terreno pedregoso. Os verdadeiros discípulos de Cristo, eles não estão preocupados com as coisas desse mundo e não se fascinam com as riquezas. Eles não são aqueles cuja palavra caiu entre espinhos. Os únicos e verdadeiros discípulos de Cristo dessa parábola são aqueles que estão dando fruto. São aqueles que estão frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E você precisa sair daqui nessa noite meditando quem você é. E você vai saber isso pelo fruto. Não precisa quebrar muito a cabeça. Você está dando fruto. Essa é a pergunta que eu quero que você saia daqui nessa noite. Amém? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa parábola deixada pelo teu filho. Para nós podermos fazer um diagnóstico do nosso coração e sabermos se a tua palavra encontrou bom solo, se está crescendo e frutificando no nosso coração. Não somos teus opositores, isso é claro, como a parábola diz. Não temos dificuldade de reconhecer os opositores, Senhor. São aqueles que rejeitam a ti. São aqueles que estão contra ti e seguem assim até o fim. Mas o nosso coração pode ser inclinado a se enganar e crer que pessoas como o segundo e o terceiro tipo são os seus discípulos. E nós podemos nos conformar em estar assim aqui, sem raiz, que se deixam abalar por qualquer situação. Ou estamos aqui muito mais preocupados em receber do que dar. Não nos deixe enganados assim, Senhor. Não nos deixe pensar que assim somos discípulos. Que o Teu Espírito possa confirmar no nosso coração, nessa noite, que nós estamos dando fruto. Seja 100, seja 60, seja 30 por um. Mas que nós estejamos dando fruto. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. E se há alguém entre nós aqui que a semente não encontrou solo bom ainda, que o Senhor transforme corações nessa noite. E que solos pedregosos
sejam transformados em terras férteis nessa noite. Que lugares cheios de espinhos sejam limpos pelo Teu Espírito, para que a semente possa crescer e dar fruto nessa noite. Salva vidas nessa noite, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos. Faça aquilo que nenhum de nós pode fazer, que é mudar o coração de um homem e de uma mulher pecadores, para que eles possam frutificar na Tua palavra. Obrigado por tudo, te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém.